Saudações, sejam bem-vindos ao programa Diálogo na TTV. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap também através da Star Times. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, é Fred José Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente aos nossos temas de hoje. No dia de hoje, nós recebemos dois convidados especiais, recebemos o Sheikh Nur e também recebemos o Bispo Rui Pedro, que vão nos ajudar a dialogar em torno de Muhammad e Jesus Cristo, quem leva as almas à salvação. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com o Sheikh Nur. Sheikh Nur, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Salam aleikum. Saudações, wa alaikum, e para todos os nossos irmãos que nos acompanham, os nossos internautas, aqueles que nos acompanham a partir de casa, sintam-se cumprimentados com o cumprimento do Islã, que é a paz esteja convosco, e agradecer por mais um programa, estarmos aqui, agradecer a si, nosso grande mestre, Massango, ao PCA, por cada vez mais estar aqui, o programa estar trazendo cada vez mais novos ensinamentos, e ao Bispo Pedro e a todos que estão aí, e aos nossos irmãos, Eid Mubarak, continuação de um bom Eid, que tudo corra bem, e é isso. Muito obrigado. Antes de avançar, Sheikh, não sei se é um ponto prévio que nos traz ou podemos avançar. Se for para o ponto prévio, era só simplesmente agradecer pela forma como os muçulmanos conseguiram unificar do Rovuma ao Maputo as celebrações do Eid. Aqui na cidade de Maputo não conseguimos, como tem sido muitas vezes em muitas mesquitas, colocarmos-nos num campo por causa daquilo que receávamos que podia chover, mas seja como for, a nível nacional, as celebrações do dia de Eid correram na melhor forma possível e festejamos bem, e estão de parabéns os organizadores, aqueles que organizam sempre esses momentos de celebração, colocam sempre em locais e lugares tudo aquilo para acolher as famílias muçulmanas que aderem aos locais de Eid. Estão de parabéns a todos, que Deus vos abençoe e continue assim para o próximo Eid, que vai ser daqui a 2 meses, e muito obrigado. Obrigado, Sheikh Nur. Também temos aqui o Bispo. Mas antes de passar para o Bispo, Sheikh, obrigado pelo convite. Ontem estivemos juntos, né? Sinceramente, de Ramadã, obrigado pelo convite. Ontem estivemos juntos, fui bem recebido. Nós Obrigado, nos Bispo. sentimos mais honrados com a sua presença. Muito obrigado por continuar assim, Massango, um homem de coração aberto, mente aberta. Continua assim. Nós, apesar de tudo, somos irmãos moçambicanos, vivemos na mesma pátria e estamos aqui para o bem do nosso país. Obrigado, Sheikh Nur. Passo agora para o Bispo Rui Pedro. Bispo, saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, eis o momento de colocar o ponto prévio. Bispo Rui Pedro. Obrigado, Pai Massango. Recebam saudações por mim, Bispo Pedro. Conforme o tema já está aí, tudo será feito para que junto consigamos ver o que é do melhor, o que a Bíblia diz, tanto assim como também o que o Corão diz. Saudações, meu colega do painel Sheikh Nur, e toda a equipe da TV recebam saudações. Muito obrigado. Obrigado, Bispo Rui Pedro. Bispo, antes de avançarmos, não sei se há um ponto prévio que nos traz no dia de hoje. Não tenho, mas se tiver alguma questão que alguém te recomendou para me perguntar, posso responder. Então, podemos avançar, Bispo? Sim. Obrigado, Bispo Rui Pedro. Obrigado, Sheikh Nur. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Já temos aqui vários comentários. Temos aqui o comentário do Benjamin, diz hoje não vai prestar. Temos aqui o Alberto, grande Sheikh, o homem das histórias. Temos aqui o comentário do Armando Matias. Deus abençoe aos grandes homens, Massango, Sheikh Nur e ao Bispo Rui Pedro. Vós sois lúcidos, o programa promete.
Temos aqui um outro comentário de Nelson Brito. Manuação, eu te vi na festa ontem, o que é que aprendeu lá? Aprendi muita coisa. Temos aqui o outro comentário do Russell, que diz, ligado. Temos aqui o comentário da Isabel, boa tarde, ligada. Temos aqui o comentário do Antônio Chico, boa tarde, Manuação e bom trabalho. Nosso muito obrigado. Temos aqui outro comentário do Issa Mateus, hoje vai pipocar. Temos aqui o comentário do Alberto, que diz, boa tarde família TTV, já estou ligado ao melhor debate, nosso muito obrigado. Temos aqui o comentário do Dércio, que diz, ligado a partir da cidade de Quilimane, nosso muito obrigado, ilustre Dércio. Nina, boa tarde. A tal Del, boa tarde. Temos aqui outro comentário de Josias Manuel, ligado a partir da Beira. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times. Temos aqui um outro comentário do Onélio. O apóstolo Honor sabe que você esteve lá ontem, né? Lá em casa do Sheikh Nur. Bom, passaremos as nossas atenções para o nosso tema central, que é Muhammad, ou Jesus, que leva as almas à salvação. Começo com Bispo Rui Pedro. Bispo, como uma pergunta prévia, quem é Jesus Cristo? Quem é o profeta Muhammad? Sim, num contexto geral, dizer que Jesus Cristo é o enviado de Deus para com os seres humanos, que por meio dele os seres humanos tenham o privilégio de serem perdoados e alcançar a salvação por meio desse mesmo Jesus, seguindo aquilo que ele ensinou na altura e seus apóstolos. Assim como naquilo que eu já li um pouco, também temos os ensinamentos do Alcorão, daquilo que eu já li, que não foge muito à regra, tanto de uma forma resumida, tanto a Bíblia Sagrada, tanto o Alcorão, todos reconhecem que Jesus Cristo é o único aprovado que vai levar seres humanos a ser salvos. Então, quanto isto, quando irmos no próprio Alcorão, quando vamos na Bíblia, aponta que ele é o Cordeiro enviado por Deus, que tudo que ele ensina e ensinou, o objetivo é que aqueles que forem obedecer sejam salvos por próprio Deus, por meio dele. Então, de uma forma resumida, é isto. Obrigado, Bispo Rui Pedro. Sheikh Nur, também indo à nossa questão prévia. Quem é o profeta Muhammad? Exatamente. Quem é Cristo Jesus? Era preciso sabermos da origem de cada um deles. Em primeiro lugar, começando pelo patriarca Abrão, nós sabemos que o patriarca Abrão teve 2 filhos, um chamado Isaac e o outro chamado Ismael. O Isaac é o pai, podemos dizer, dos judeus, e o Ismael é o pai, podemos dizer, dos árabes. O Isaac tem uma descendência árabe e quer dizer, judaica, os judeus, filhos de Israel, e temos o profeta Muhammad aqui, através da descendência de Ismael, fazendo também os árabes. Então, o profeta Muhammad viveu num mundo em que o povo árabe ainda tinha as doutrinas, primeiro, aquela que era a doutrina inicial, que eles sabiam, que é a religião abrânica. Eles tinham Abrão como o ponto máximo, e os árabes também na altura já haviam perdido a essência do lado de Abrão e haviam se mergulhado num mundo depravado de idolatria e muito mais. Muhammad nasce a partir de uma mulher chamada Amina, e o pai chamava-se Abdullah, já faleceu antes do seu nascimento. Nasceu, já tinha alguns sinais no meio do seu povo que o conheciam. Não se identificou como profeta logo no início. Ele viveu no meio do seu povo. O seu povo foi o admirando sempre, trazendo-lhe títulos, e até o ponto que ele, quando ele atinge os 40 anos, tem a aparição do anjo Gabriel
num monte, e aí lhe chama para a sua recitação. E ele dizia que não sabia recitar, e a partir dali começa, naquele episódio, começa a missão do profeta Muhammad como um enviado de Deus. Olhando para a figura de Jesus, de um lado, Jesus descende do mundo dos filhos de Israel. Os filhos de Israel já tinham um histórico com a sua forma de lidar com aqueles que eram enviados para com eles. E o termo Jesus, este termo Jesus, é um termo traduzido, não é original. É um termo que foi sofrendo algumas alterações ao longo do tempo. De lá até aqui tem o Yeshua, até chegarmos no latim, Yesu, depois no grego, aquela coisa toda, até chegarmos em português, estarmos a usar a palavra Jesus, que é aquele que nasceu de Maria, e também foi um enviado de Deus, um grande homem, que o Islã reconhece o seu papel para com os filhos de Israel. E a pergunta, como está lá feita, quem leva as almas à salvação? Para um muçulmano informado, não ia tirar de nenhum deles, porque ambos foram enviados com essa missão, para levar as almas à salvação. Então, um muçulmano bem informado que não olharia o lado, o termo Jesus como cristianismo, ou Muhammad como islamismo. Eu não olho o termo Jesus como cristianismo, não associo Jesus ao cristianismo em si, aquilo que a gente vê hoje. A história de Jesus é uma, né? A história do cristianismo é outra. Então, Jesus na sua pessoa, né? Na sua forma, no seu ser, é enviado de Deus exatamente para levar as almas à salvação, tal como Muhammad, enviado de Deus para levar as almas à salvação. Então, de um modo geral, ambos são enviados de Deus. Quando falo de Jesus, falo o filho de Maria, que foi enviado para os filhos de Israel. Falo desse. Porque a palavra, como já disse várias vezes, a palavra Jesus, ela, o termo Yehoshua, ele é múltiplo. Tem vários que surgiram ao longo da história. Então estamos a falar daquele que era filho de Maria, o enviado de Deus para os filhos de Israel. Este leva as almas à salvação. Muhammad leva as almas à salvação. Obrigado, Sheikh Nur. Bispo Rui Pedro, começo com uma citação do Sheikh Nur. Jesus Cristo leva as almas à salvação. O profeta Muhammad leva as almas à salvação. Comentários? Muito bem. Primeiramente, vamos no livro do Isaías. Isaías 7, versículo 14, enquanto os que são os nossos irmãos muçulmanos vão estando aí, no Surata 19, versículo 19 a 20, e vamos entender um pouco quem é Jesus. E recordar que no livro de Suratas 19, versículo 19 a 20, essas são palavras que o profeta ou apóstolo Muhammad foi revelado. Então, vamos ver o que diz o profeta Isaías e o que diz o profeta Muhammad. É a mesma coisa ou não? Quem é Jesus para si? Seja muçulmano ou um cristão. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará uma luz, um filho. Será o seu nome Emanuel. Mateus. Interprete isso como uma profecia cumprida na vinda de Jesus. Quando se diz Emanuel, refere que Deus conosco. Deus envia alguém para lhe representar, para cumprir com aquilo que ele pretende com a humanidade. Zacarias também, 9:9, fala a mesma coisa. Então vamos no Surat 19,
versículo 19. Explicou-lhe: sou tão somente o mensageiro do teu Senhor, para engraciar-te com um filho imaculado. Imaculado é aprovado. E disse-lhe: como poderia ter um filho, sendo que de nenhum homem, significa Maria estava a justificar que ele não teve contato com nenhum homem que lhe tocou. Resposta: jamais fui adúltera. 21. Disse-lhe: assim será porque teu Senhor disse isso, e me é fácil, e faremos isso de um sinal para os homens, e será uma prova da nossa misericórdia, e foi uma ordem inexonerável. Essa é a revelação do profeta Muhammad. Jesus é sinal para Deus. Nos dias de hoje, quem não acreditar neste sinal, o destino é inferno. Então, se o próprio profeta Muhammad foi revelado isto, é isso que deve ser ensinado. Então, quando falamos misericórdia, a misericórdia significa nós, Deus hoje nos perdoa os nossos pecados por meio deste homem aprovado. Este homem que carrega sinal. Então, seja para um muçulmano, seja para um cristão, um outro movimento, terão que acreditar nisso que estamos a ler. E é isso que as pessoas devem saber. Então, chegarmos ao ponto de, não, o profeta Muhammad, que também pode ser chamado por apóstolo Muhammad, e Jesus é a mesma coisa, pregaram todos para Jesus, podemos responder que sim, a diferença é como cada um a missão que foi dado. Mesma coisa, podemos dizer que Paulo foi apóstolo, Pedro foi apóstolo, todos pregavam sobre quem? Sobre Deus. Mas eles sempre encaminhavam o povo a saber que essa salvação que estamos a anunciar, ela será alcançada quando aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Porque é por meio dele que a salvação foi estabelecida no mundo, conforme eu li. Do mesmo modo, quando, repito, não estou a trabalhar aqui com aquilo que os irmãos muçulmanos querem. Estou a trabalhar com aquilo que eu li. Então, se trabalharmos também em poucas palavras, ainda vamos voltar para o Surata 3, lá detalhe ainda mais. Aqui entendemos que a revelação do profeta Muhammad sobre Jesus e o profeta Isaías coincidem, falam a mesma coisa, que ele é o sinal para a humanidade, aquele que acreditar nele, dele chegará a Deus. Então, quem disser que eu vou chegar a Deus por meio de Paulo sem Jesus, mentiu. Bispo. Quem disser que eu vou chegar a Deus por meio do profeta Muhammad sem Jesus, mentiu. Todas as ovelhas seja comandado por aquele que é imaculado, que é Jesus neste momento. Bispo, acredita no Alcorão Como o quê? como livro sagrado? Não, isso nunca estive contra. Acredita. Nunca estive contra. Eu reparo o Alcorão como livro que carrega a mensagem que ensina a verdade. Bispo reconhece que Muhammad é um profeta, ou reconhece Muhammad como profeta? Eu reconheço Muhammad como um dos apóstolos, Paulo, Pedro, um deles, que comanda as ovelhas para que possam saber quem é Jesus Cristo. Repito, Pai Massangue, eu já te disse de outra vez. Para quem for a ler o Alcorão com a intenção de saber a verdade, há de descobrir que o Alcorão em nenhum momento desqualifica Jesus como salvação da humanidade, conforme eu li. É por isso que eu me admiro bastante quando os muçulmanos, por exemplo, aqueles que são considerados professores hoje, não ensinam isto. Se um muçulmano lesse isso e outras coisas que vamos ler, claramente vai saber que, na verdade, nós alcançaremos a salvação por meio de Jesus Cristo e mais ninguém. Não só. É que o próprio profeta Muhammad, ele diz para não ser adorado.
Ele diz que também não é ninguém, ele não é pai de ninguém. Isso vamos encontrar no Surah 33, versículo 40. Mas o mesmo profeta Muhammad, ele diz quem é Jesus Cristo, é o homem imaculado. Ele carrega sinal de Deus na terra. Então, se o Alcorão diz, Jesus carrega o sinal na terra, para todos os homens que acreditaram no mandamento de Deus. Então, chegamos à conclusão a mesma. E ainda vou no Novo Testamento, eu li no Isaías. Vamos no livro na Bíblia, Novo Testamento, vou ler lá, e depois de vir ler aqui, Pai Massango vai perceber que o profeta Muhammad fala sobre Jesus, em nenhum momento o profeta Muhammad se compara com Jesus. Nunca. Ele sempre deixa claro que Jesus é o homem aprovado e imaculado, em que por meio dele, Jesus é a senda reta, é o caminho verdadeiro para a salvação. Mas eu reconheço, existem irmãos muçulmanos que usam o Corão para intenções próprias. Bispo, só para fechar, para passarmos para o Sheikh Nur. Bispo, como acredita no profeta Muhammad? Mesmo sabendo que na Bíblia nós não encontramos lá o profeta Muhammad. Não estou a acreditar no profeta Muhammad como meu salvador. Estou apenas a mostrar às pessoas que algumas das palavras que o profeta Muhammad, como os cristãos, muitas das vezes quando fala a tendência é de ofender. Eu estou a dizer que não é necessariamente isso, porque existem princípios que o próprio profeta Muhammad fala sobre Jesus. Ele reconhece quem é Jesus. Ele reconhece que Jesus Cristo é o caminho para chegar a Deus. Então, se o profeta Muhammad fala isto, a Bíblia diz que Jesus é caminho para a salvação, por que eu devo falar mal dele? Porque eu também acredito nesse Jesus. Jesus esse que o profeta Muhammad aponta ele como caminho. Mas sim, agora se me perguntar aqui porque em algum momento existem contradições, se eu, por exemplo, estiver com um muçulmano, é porque os muçulmanos, isso que eu estou a ler, vão explicar numa versão diferente. Vão dizer que não é verdade, porque aqui a tendência é demonstrar que Jesus Cristo não é nada. Obrigado, Bispo Rui Pedro. Passo agora para o Sheikh Nur. Sheikh, acredita na Bíblia Sagrada, ou melhor, acredita na Bíblia como um livro sagrado? Em primeiro lugar, O que separa a Bíblia do Alcorão. do Alcorão? Em primeiro lugar, eu ia levar mesmo Isaías, podia levar o versículo que o bispo recitou, mas vou levar mesmo Isaías. Se nós acreditarmos que o Isaías que o bispo leu fala é uma profecia da vinda de Jesus, né? Lá no hebraico existe uma grande diferença, uma grande divergência. Primeiro, a palavra lá que está al-mal. Al-mal, que significa uma moça nova. Está trabalhado que lá não se fala de virgem. O texto que uma virgem dará um filho não está noutros textos, como na própria Vulgata, como no texto massorético. Quando falamos de texto massorético, estamos a falar o quê? Texto massorético, estamos a falar dos textos em hebraico que servem de fonte para traduzir a Bíblia para qualquer outra língua. O que significa a palavra lá, o forçar, o Isaías, esse que o bispo leu, como se estivesse a falar de uma virgem. Primeiro, não tem em momento algum em que isso se encontra que lá está a falar de uma virgem. Está a falar assim de uma peitulá, que significa uma mulher jovem, que não é virgem. Virgem tem uma denominação e jovem tem outra denominação. A questão da Bíblia só, era preciso trabalharmos com ela. Temos a Bíblia, a Vulgata, que é a Vulgata do Padre Jerônimo, tem textos diferentes da King James, por exemplo, tem textos diferentes daquilo que vem do próprio texto massorético. Se nós formos encontrar a Bíblia de Jerusalém, tem textos diferentes
daquilo que nós podemos encontrar. Almeida, revista, corrigida, atualizada. ARA. Diferente da Almeida, corrigida, fiel. Só nas Almeidas, os textos já estão a falar coisas diferentes. Todas as Almeidas estão a falar de coisas diferentes. Então, quando estamos a falar da Bíblia, era importante saber qual Bíblia. Porque aqui existe uma com mais erros do que a outra. Existe uma Bíblia aqui, quando tu levas com o texto original, para ir comparar com o texto original, has de ver que muita interpretação que foi feita lá, que o bispo traduziu conforme a tradução que lhe chegou. Mas ele não foi buscar para fazer essa conexão com os outros textos comparados. E o Sheikh Nur acredita na Bíblia Qual? como livro sagrado? Qual? O problema, para eu acreditar na Bíblia como um livro sagrado, eu não tinha que conhecer a história dela. Mas enquanto eu conheço várias delas, e todas essas histórias, tem que me dizer qual. Porque todas elas vai me dar Almeida. Qual das Almeidas? Vamos fazer o seguinte, Sheikh. Vamos abrir uma exceção só para o Bispo Rui Pedro. Eu vou chegar lá. Ali tem muita coisa só queremos que se falou uma Bíblia, ali. sim. Só uma Bíblia Seara, para avançarmos. da Almeida. Sim. Bispo, peço uma referência só de uma Bíblia, só uma Bíblia que nós usamos. Qual é a Bíblia que nós usamos, Bispo? Só para avançarmos. Ferreira da Almeida, Ferreira. corrigida por ele, sim. Sim, sim. Cheio Esta de que erros. está aqui. Sim. Cheio de erros. Cheio de erros. Vou provar Acredita agora. nesta Bíblia? Como? Está Como cheio livro de erros. sagrado. Sagrado. Uma coisa sagrada tem erros. Eu vou provar agora. Só um texto só. Mas Vou dar uma que coisa. queria pedir uma coisa. Eu estava a Agora falar. nós estamos muito para aprofundar histórias. E Não, mas eu senão estava a falar. Vamos nos perder muito. E eu creio que, por enquanto o Sheikh Nur vai preparar-se para trazer histórias. Não estou a Então, história. agora queria que ele se focalizasse no que estamos a tratar. Exato. Vamos Então, lá. depois, ela de vir com história e eu também irei responder Ok, na base da ok. história. Mas se agora irmos na história, havemos de nos perder completamente. Ok. Sheikh, podemos o que eu avançar de uma forma eu estava a bem dizer breve. aqui, não é uma questão, é uma questão de língua. Esta Bíblia que está aqui, que ele estava a ler, é uma tradução. Jesus não foi lhe revelado, nem o próprio Isaías, em português. Não falava português. O texto inicial não foi português. Isso não precisa de ser um histórico para saber. Todos têm que saber que é um texto que foi atualizado, corrigido e revisto. Porque tem erros. Então, Deus não erra na sua palavra. Se é errado, como é que pode ser sagrado? Se é tradução, como é que pode ser sagrado? Tradução é sagrado? Deus tem tradutor. Deus fala em uma língua com Jesus, Deus fala com uma língua com os seus profetas, e esses transmitem, Deus me disse. Não um trabalho de tradução. Trabalho de tradução é um trabalho que o autor, o tradutor, faz conforme a sua ideologia. É por isso que colocaram lá virgem. Não tem virgem no texto de Isaías, o original. É uma interpolação, é uma fabricação. Não pode ser coisa. Então, olhando a questão da salvação, que como está a dizer que Muhammad reconhece, o texto que está lá, algo que está a dizer, que vem no texto no Sagrado Alcorão, por exemplo, né? Está a falar, o profeta está a falar, o Alcorão lá, quando está a falar de Jesus, está a falar de um prodígio de Deus, um sinal ali da forma como ele vem, sem pai, e de uma mulher virgem, e ele aparecer sem ter havido antes um contato sexual, como é comum, então é um milagre de Deus. É um sinal para mostrar o poder de Deus. Não é um sinal de fazer ele de Deus. Porque os judeus, tem uma coisa que os bispos e os cristãos precisam de saber. Antes de tentar convencer a mim, como cristão, como muçulmano, antes, existem os judeus lá. Os judeus não estavam à espera de nenhuma profecia de Jesus, que ia nascer de uma coisa virgem. Por isso, veja o trabalho, o erro que está aí. O erro que a igreja teve que encontrar para justificar. Jesus vinha da linhagem de Davi.
para herdar o reino de Davi. Então, se ele é filho de Deus, Davi não é. Davi tem sangue, o herdeiro de Davi tinha que ter sangue de Davi. Por isso, fizeram o quê? Fizeram duas genealogias diferentes entre Marcos e Mateus de Jesus para fazer ligar com Davi. Porque os judeus estavam à espera do Messias da linha de... Não um homem Jesus que não- vinha... não é filho de Davi, não é da linhagem de sim, Davi. não teve sangue. Então, quem era de Davi? Maria ou José? Então, uma linhagem que eles fizeram, Jesus é filho de quem? De Davi, ou de José, ou de Maria? Porque um aqui era judeu. Os dois. Sim, então, sendo judeu, estamos a destruir essa máfia toda aí que criaram aí. Sendo assim, quem tinha que vir da linhagem davídica? Maria ou José? Para Jesus ser herdeiro de Davi. Então, ou sendo filho de Deus, pior ainda. Sheikh, só para fecharmos, para passarmos para o bispo. Muhammad reconhece a Jesus como Salvador? Salvador como alguém que orienta para a salvação. Ele é um ser humano. A salvação é algo de soberania. É algo absoluto que pertence a Deus. Então, Jesus não reclama, Muhammad não coloca Jesus como Deus, nem coloca a ele como Deus. Quem é o dono, detentor absoluto da salvação? É Deus. Então, se Jesus dissesse que eu, judeu, no mundo dos judeus, que já vinham através da linhagem de Moisés, já vinham de João Batista, se colocasse isso, era blasfêmia no mundo judaico. Quem colocou Jesus como Senhor, Salvador, tirando Deus, foi a Igreja Católica Romana. E os cristãos herdaram através das cartas paulinas. As cartas paulinas colocaram... Ele não fala, Paulo não fala da origem de Jesus. Paulo só fala da salvação aqui. Quem acreditar aquele que morreu, sim. Quem acreditar aquele que morreu pelos nossos pecados, não sei o que. Quem acreditar por... Então, os cristãos, com ideologia paulina, acreditam que Jesus morreu pelos pecados do mundo para salvar o mundo. Uma interpolação religiosa que nunca foi conhecida no mundo judaico ou cristão primitivo. Obrigado, Sheikh. Nuro passa agora para o bispo Rui Pedro. Bispo, a Bíblia tem erros. Como acreditar que seremos salvos se o texto sagrado pode estar errado? Muito bem, eu irei responder, mas permita-me primeiro que eu vá para o assunto principal. Isso vou responder, porque é um outro tema quando falamos de erro. Vamos voltar um pouco. Sheikh Nuro está a dizer que o profeta Muhammad não reconhece que Jesus Cristo ele é o homem aprovado e que os seres humanos devem acreditar nele para alcançar a salvação. De Deus, o Corão está a dizer, é enviado de Deus. Repito, Se é enviado de Deus. Eu vou ler, e eu já chamei a atenção ao Sheikh Nuro, ter cuidado para não contradizer o seu profeta. Não estou a contradizer. Isso é erro gravíssimo. Vamos no Surata 3, Ali Imran. versículo 50. Sim. O que estou a ler aqui é o que o profeta Muhammad viu na revelação dele Ok, vamos ver. sobre Jesus. O que o profeta Muhammad viu sobre Jesus. E eu vi para confirmar-vos a Torá que vos chegou antes de mim. E para lembrar-vos, libertar-vos algo que está vedando. E eu vi como um sinal do vosso Senhor, temei a Deus, pois obedecei-me. O profeta Muhammad, volta a repetir, Jesus veio no mundo como um sinal para chegar a esse Deus. Esse sinal tem que ser obedecido.
Não é possível nós assistirmos a tua TV sem sinal. Aqui tem sinal aqui. E o profeta Muhammad volta novamente a repetir aqui. Jesus foi estabelecido por Deus como sinal. O Sheikh Nur desmentiu o profeta dele. Okay. Aí, o termo, deixa ele explicar calma, uma coisa. Eu não estava a te cortar. Ok, tá bom. Versículo 52. E quando Jesus advertiu-lhes, o prefeito disse que serão meus colaboradores. Quem serão? Quem? É uma pergunta. 53, vamos descer. No 53. O Senhor, nós só queremos que tens revelado, seguimos o apóstolo. Escreveu-nos, pois, entre os testemunhos, diremos. Meus irmãos, em algum momento, temos que reconhecer o que o Alcorão diz para vocês que são muçulmanos seguir. Sabei que Deus, esse 51, sabei que Deus é meu Senhor e eu o vosso. Adorai-o, pois essa é a senda reta. Jesus com Deus. Deus não faz nada hoje na humanidade sem Jesus. Quando falamos de Jesus Cristo, esse Jesus é a senda reta. A senda reta que se refere aqui, eu volto a ler. 51. Sabei que Deus é meu Senhor. Jesus a referir que Ele, verdadeiramente, tudo que Jesus faz, é o Pai que lhe orienta. Vosso adorarei. Nós temos que adorar a Ele, Deus, por meio dEle. Pois essa é a senda reta. Adoramos ao Pai por meio de Jesus. Essa é a profecia, a revelação que o profeta Muhammad revela no Alcorão. É por este motivo que eu estou a dizer. Se o próprio profeta Muhammad fala isto aqui, Jesus é como sinal perante os homens, nós. Jesus com Deus é um só. É que tudo que Jesus faz é pela orientação do Pai. E nós temos que levar isso como caminho certo. Quando se leva como caminho certo, não é para ser obedecido, é para ser obedecido. Então, o que eu estou a dizer é, tudo que eu estou a falar aqui não é algo da Bíblia. Vamos colocar à parte a Bíblia. É o que o Alcorão afirma sobre Jesus. Isso estamos a dizer que se eu estiver na mesquita, Pai Massango, chegar em casa do Sheikh Nuro, o caminho que ele tem que te explicar, levar você à salvação, o sinal é Jesus. Independentemente se o Sheikh Nuro vai contar a história do profeta Muhammad, aquilo que ele fez no tempo dele, mas se isso não ser colocado Jesus Cristo no meio, aqui não existe salvação. É o que é o Corão, é o que Surat afirma. Então eu pergunto, Sheikh Nuro, acredita nesse livro ou não? Acredito. A diferença, Pronto, a diferença entre nós aqui, é que eu, para estar aqui, conheço, eu não dependo do Alcorão em português. Eu já sei interpretar o árabe. E é diferente com os cristãos, que não sabem ler o hebraico, não sabem ler o grego. Eles baseiam-se numa tradução. Por isso está a fazer confusão entre a aya, sinal do quê? De milagre. Tudo bem. Ele está a achar que Surat Mustaqima, isso é falta de conhecimento do texto original. Tudo bem. Dar Coloquemos nessa posição que é falta do conhecimento da minha parte, porque o que eu estou a falar, então, o Sheikh Nuro reconhece que isto aqui está errado. Qual? Isso que está Essa em português. tradução pode estar errado.
Não é, Isso essa, aí. não é essa pergunta que estou Se a eu fazer. encontrar Está erro, errado. É isso aí. Se eu não uso. Se não acredita no próprio seu livro, não acredita no quê? Quem disse que eu acredito? Isso aí não é Alcorão. Isso aí é tradução. Tudo- Como isto é de Bíblia. Alcorão é um. Sheikh Nuro, Esse afirma de que isso Samir aqui Al-Hayek. para vocês não é nada. Este aqui, de Samir Al-Hayek. Essa é a tradução do professor Samir Al-Hayek do Brasil. É que traduziu isso aí. Nosso Alcorão, nós que acreditamos, não tem tradução. Eu não quero que Sheikh Nuro tenha problemas com seus irmãos Não iguais. vou ter. Ele sabe. é Ele triste. escreveu aí. Mas no tudo índice. bem. Vamos no Surata 33, 40. Fazendo uma ponte com a seguinte questão. Quem é Jesus? Jesus é um homem sagrado? Jesus é filho de Deus? Jesus é Deus? Já expliquei isso no passado e volto a explicar hoje. Tanto a Bíblia Sagrada não temos evidências que nos leve a chamarmos Deus de Deus Jesus. Mas sim, a Bíblia, isso comprova que Jesus Cristo é filho de Deus. Ele é o único homem aprovado na humanidade em que por meio dele alcançar será alcançado. Então, existem pessoas que podem chamar Jesus Cristo de Deus porque eles não tiveram tempo suficiente de aprender as Escrituras. Mas eu vou ler ainda, só queria terminar uma coisa, mas eu depois vou ler na Bíblia Sagrada só para responder os irmãos que têm essa dúvida. Então, Jesus é Deus, como que é? Vamos ouvir o mesmo livro, o mesmo surata que o Sheikh Nuro completamente negou em plena televisão, que ele não acredita. Tudo bem, mas nós temos a certeza que a maioria dos moçambicanos Sim. aqui no nosso país Sim. que não consegue ler Perceber. no árabe Estamos aqui usam nós isto para aqui. interpretar. Então, se o próprio vosso professor, para quem não sabia, Sheikh Nuro é professor dos muçulmanos, se o próprio professor durante o programa nega o próprio livro dele, é grave. Mas tudo bem. Versículo 40 se diz: é verdade, Muhammad não é pai de nenhum de vós. Vós sois homens, mas sim o apóstolo de Deus. Significa, o Muhammad pode também ser chamado de apóstolo, não é errado fazer isso. Muhammad não é pai de ninguém. Significa ninguém deve se mentir que eu serei, ou ir na mesquita, jurar em nome dele, ou fazer aquilo. Você está completamente perdido. É ele que afirma isto. وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن Não é رسول para الله. ser... Calma, ainda estou ensinando, porque eu... Indo à mesquita, qual é o nome que deve ser usado? Jesus, Jesus. Imaculado. Então, O homem aprovado é que, repito, sabe, eu confessando para todos os cristãos, eu sempre, desde os anos que estou a debater em Moçambique, o Sheikh Nuro foi um único homem que debatia com transparência. Significa que ele não defendia nem muçulmanos, nem quem falava as coisas com a verdade. Mas a partir de 2023, se tornou-se um político. Já não fala nada do... Hoje negou o Corão. Está aqui. É triste. Tudo bem. O profeta Muhammad diz: eu não sou vosso pai, não é para me adorar. Sim. O mesmo profeta diz: Jesus é homem aprovado, imaculado. Diz que é Deus. Entenda, em nenhuma parte aqui diz que ele é Deus. Então. Ele diz, ele é a senda reta. Sim. Quem segue a Jesus está no caminho certo. Por meio dele, chegamos a Deus. E eu te pergunto, se o próprio profeta Muhammad afirma isto, você chega na mesquita, faz ao contrário, é inimigo do Muhammad você. Porque se na verdade estamos a seguir então o que as revelações que o profeta Muhammad recebeu nas mesquitas, o nome de Jesus tem que ser exaltado. Aí que está escrito assim. O nome de Jesus tem que ser exaltado. Sheikh, só para encerrar Mas- com o seu fio de pensamento, para passarmos para Sheikh, por favor, Bispo Ripedo. Tudo bem, e eu vou passar para o Sheikh, como ele quer tanto falar. Enquanto isto, vou preparar as evidências. O que eu li no Surata, estejam atentos para ver aquilo que eu vou ler na Bíblia Sagrada, segundo as perguntas também que fui me colocando. Obrigado, Bispo Rui Pedro. Passo agora para o Bispo, ou melhor, para o Sheikh Nuro. Sheikh, falou da tradução. É pecado traduzir
o Alcorão. Não é natural traduzir o Alcorão, uma vez que nem todos falam árabe. Por exemplo, hoje nas universidades nós lemos livros traduzidos. Sim. Existem línguas, como sabe que existem aquelas línguas siríacas que a gente já conhece, que são, por isso que os próprios judeus, né? Aquilo que é o tetagrama, que vocês já ouviram, que alguns chegaram a fazer ali, Yahu, Yeshua, aquela coisa assim, Yahu, esse Jushu, não sei o quê. Aquilo exatamente era para evitar, aquilo eram letras que não tinham nada, mas simplesmente que não deixavam o nome de Deus que eles colocavam como dito para qualquer coisa. Então, existiam certas coisas que eram protegidas, certas linguagens que eram protegidas. As línguas, existem línguas que não batem a tradução uma da outra. Então, o árabe, por exemplo, é uma dessas línguas. O árabe é uma dessas línguas que uma palavra pode ter vários significados. O árabe é uma língua muito rica. Então, nós moçambicanos, tal como os árabes, no Alcorão, o Alcorão, eu, moçambicano, posso perceber melhor. Peço para assegurar o seu filho de pensamento, Sheikh Nur. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Temos aqui muitos comentários na nossa página do Facebook. Também temos muitas opiniões relativamente ao nosso tema 2. Temos a Ana Simone, que está conectada ao nosso programa 2, Inocêncio Shoni, Guiz, Eunísio, Edson. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem colocar as vossas dúvidas relativamente ao nosso tema 2, que é um tema pertinente e atual. Muhammad ou Jesus, quem leva as almas à salvação. Temos aqui o comentário do profeta Carlos Simões, que está conectado ao nosso programa. Obrigado, profeta Carlos. Temos aqui um outro comentário da Isabel, que está conectada ao nosso programa de hoje. E Steven, ligado da Beira. Bom, volto agora com Sheikh Nur, Sheikh, dando continuidade ao seu fio de pensamento. Chama-se Alcorão aquelas palavras originais que foram reveladas ao profeta Muhammad. Aquelas mesmas. Uma palavra aproximada já adultera. Existem muitos livros em árabe que explicam o Alcorão. São chamadas tafsir, não são Alcorão. Alcorão é um só, não tem, são aquelas palavras originais. Da mesma forma para Jesus, aquelas palavras que Jesus tirou, essas é que seriam palavras. O resto é tradução. Hoje os cristãos não sabem onde é a fonte. Tens as Almeidas que estamos a falar aqui. Almeida. Mas antes de chegar até. Mas então, como vai ser se nem todos falamos árabe? Tem que se estudar. Árabe. Tem que proteger. Isso chama-se proteção. Eu vou dar um exemplo aqui. Posso dar um exemplo? Sim. Ok, vou dar um exemplo. Eu trouxe aqui alguns exemplos que eu vou ler aqui e vais me dizer qual delas, como é que você vai saber qual é a verdadeira ou qual é que não é a verdadeira. Vou dar alguns exemplos, como coisa aqui. Vamos falar de provérbios, não? Sim. Vamos falar provérbios 18:24. É o que encontrei, tem muitos aqui. Vamos lá. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se. Este aqui, Almeida, revista corrigida. Almeida, revista atualizada. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Quer dizer, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se ou sai perdendo? Só nas Almeidas. Ainda não fui no texto maçorético, que é diferente. Ainda não fui na Vulgata, que é diferente. King James é diferente. Você, como cristão, onde é que é a fonte para você saber a original? Você não sabe. Quem vai traduzir para si? Como é que você vai saber se ele... Agora, qual é a coisa que ele vai nos dizer? Que nós vamos acreditar que o texto original é este.
Se nós não temos original. O bispo fez menção do Sim, Almeida. nós estamos a fazer aqui a menção do Almeida. Aqui eu estou a falar duas só. Almeida, revista corrigida. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se. Quer dizer, sentir-se alegre, feliz. Almeida, revista atualizada. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Ainda não fui no outro texto. Pode ir na King James e outro. Então, queria perguntar ao cristão que está a assistir. Qual é o certo? E como é que ele sabe que é o certo? Isso é tradução. Eu vou buscar a tradução direita no árabe. Se fosse isso aqui é Alcorão, eu ia buscar a tradução direita. E vocês cristãos vão buscar aonde? Quando vocês têm dois textos diferentes. Espírito Santo que vos revela, dizer que o lado certo é este. Então, se vocês não conhecem o texto original é o quê? Vem em grego. Se vocês não conhecem grego, se vocês não conhecem hebraico, então, onde é que vocês vão traduzir? Como é que você vai dizer o crente? Eu estou a ver aqui, Provérbios 15, 28. Almeida, revista corrigida, atualizada, está a dizer que congratula-se. O outro sai perdendo. Você cristão, pastor que está a assistir, qual é o certo? E se você me dizer que o certo é o primeiro ou o segundo, e qual é a tua fonte para você chegar a essa conclusão? E o cristão que não sabe? Então, nós muçulmanos estamos aqui. Então, nós, aquele Alcorão ali, que ele está a ler, que ele está a dizer que é Alcorão, nós usamos aquilo ali em caso de pessoas que queiram, não sei o quê. Nós próprios aqui, quando trazemos algum texto do Alcorão, nós traduzimos, porque percebemos a língua. Para estudamos, para perceber a língua. E eu já faço a tradução aqui. Já faço a explicação aqui para o meu povo. Então, não é ele que vai ler um texto que foi mafiado na tradução, que nem existe nos textos originais, nem existe em outro texto, e eu fazer o crente ali acreditar. Vou dar o exemplo aquele que eu já disse aqui. Vamos lá dar. Só duas diferenças. Quero dar TPC. Alguém me responder. E me dizer, eu tenho em grego. Sim. Vou dar exemplo. Vou dar aqui. Ok? Aquele que me mostrar, que especialmente gostaria que fosse mestre das revelações, e ele me dizer, ok, diz assim, você já conhece o texto, se você é mestre das revelações, não sei onde, é mestre, não sei o quê, diz assim, toda escritura divinamente inspirada é. Segundo, toda a escritura é divinamente inspirada. Dois textos. Coloca-me onde é que o é entra no texto original. Toda a escritura é divinamente inspirada. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Para quê? Para ensino, aquelas coisas todas. Eu quero você que prega muito, me dizer qual é o texto próximo do... Só te dou se trouxe, dois só. Não te trouxe aquele que diz quando divinamente inspirada é proveitosa. Agora, quero você que diz que nós muçulmanos temos medo de traduzir o nosso livro, estamos a proteger, não é medo. Você agora que você diz que isso é Bíblia, você me diz dois textos, me diga qual é próximo do original e se os dois estão certos. TPC. Obrigado, Sheikh Nur. Passo agora TPC. para o Bispo Rui Pedro. Bispo, queria mostrar algumas evidências e mais esta pergunta. O Bispo lê os textos originais da Bíblia? Obrigado. Suratas 19, versículo 34. Para aquelas pessoas que em algum momento duvidam de Jesus, se ele nasceu de Maria ou não, na verdade é aprovado de Deus ou não, o que o profeta Mohammed diz, embora que o Sheikh Nur nega, o que o profeta dele está a dizer. 34. Este Jesus, filho de Maria, é a pura verdade da qual é a dúvida? Pergunta ao profeta Muhammad. E ele explica 35. É inadmissível que Deus tenha tido um filho
glorificado. Seja. Seja quando decide uma coisa, basta lhe dizer já é. O que significa, Deus quando decide fazer alguma coisa, basta ele decidiu, já é. Ninguém deve duvidar de Jesus. Essa é a profecia revelada ao profeta Muhammad. Então, esse Jesus que os muçulmanos não devem duvidar, o que ele é exatamente? Volta a dizer quem é Jesus perante a Deus. 36. Deus é meu Senhor e o vosso adorarei, pois esta é a senda reta. Jesus é o caminho verdadeiro, a boca do profeta Muhammad. Sheikh Nur desmente, diz que isso são falsos, não é verdade. Tudo bem. Então vamos. Eu não sei se estou exatamente aqui hoje com muçulmano ou não, porque eu pensei que Sheikh Nur fosse muçulmano. No livro de Títos, 1 Títos 5, versículo 15, alguma das evidências que eu trouxe a partir do Alcorão, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que é Cristo Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Conforme lemos no início no Alcorão, onde dizia que nós somos perdoados nossos pecados por meio daquele que foi colocado no nosso meio como cordeiro. O Timóteo afirma a mesma coisa. Nós somos perdoados nossos pecados por meio de Jesus. É isso que Deus decidiu e ninguém deve contradizer. Vamos no livro de Pedro, 2 Pedro 1, versículo 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Essa salvação que é anunciada, seja no Alcorão, seja na Bíblia, será alcançada para quem acreditar no Jesus como Salvador. É simples quanto isto. Pai Massango, eu estou a trazer evidência para as pessoas entenderem que em nenhum momento o Alcorão desqualifica Jesus. Não. Mas podem existir irmãos muçulmanos que se identificam como muçulmanos para escapotear o próprio Alcorão para benefícios próprios, como isso que estou a assistir hoje. Se Sheikh Nur não sabia, eu queria que Sheikh Nur voltasse à razão. Eu estou triste. E eu sempre confiei que Sheikh Nur fosse um muçulmano. Mas Sheikh Nur não é. É que ele não está a acreditar, está aqui. Não acredito. Não. Ele diz que não é. Isso está a falar é mentira. Mas é o profeta dele que recebeu essa profecia. Tudo bem. Sheikh Nur está a me desmentir essas coisas que eu estou a ler. Tudo bem. Então Sheikh Nur está a dizer que esse irmão dele muçulmano que traduziu em árabe para português é um mentiroso, traduziu isso para favorecer os cristãos, é isso que quer falar. Então chegaríamos à conclusão que alguma coisa no meio dos muçulmanos não está correto. Mas mesmo assim, eu sei que o Sheikh Nur foi puxado para entre a espada e a parede, que hoje já está a negar o próprio seu profeta, como os outros no passado, quando Pedro às vezes negou naquele dia. Mas eu gostaria que Sheikh Nur não reparasse muito os seus colegas que estão por detrás. Eu sei que tens muitos seguidores por detrás, e pode ser que por engano teria ensinado as coisas de uma forma errada. Hoje volta a razão, por favor. É o profeta Muhammad a exaltar as pessoas, a levar Jesus Cristo como senda reta. Senda reta significa é o caminho para chegarmos ao nosso destino. Simples quanto isso. E o profeta Muhammad nega, eu não sou vosso pai. Não é para me adorar a mim. Mas é verdade. Eu aqui estou a ensinar, isso que eu estou a ensinar agora, estou ensinando na base do Alcorão. Traz alguma diferença para cristão esse ensino? Não. Afinal de contas, também é isso que nós ensinamos por meio da Bíblia. Mas hoje estamos a testemunhar um grande cheque
de renome no nosso país a negar o Alcorão. Que isso eu não acredito. O bispo lê os textos originais da Bíblia? E eu já discuti esse assunto com o Sheikh Nur. Eu trouxe evidências aqui. Este setor estávamos num outro sítio, que até hoje o Pai Massango já evoluiu mais em todos os aspectos. Parabéns por isso. Eu já trouxe evidências sobre, naquela altura, Sheikh Nur disse que não, vocês deveriam estar a pregar em papiros. Você conhece papiros? Só um cristão não sabe nada. Nós trouxemos aqui papiros naquele dia. Sheikh Nur percebeu que não tinha razão. Tudo bem. E eu trouxe evidência na base do Alcorão. Quando o profeta Muhammad, no tempo dele, recebia as revelações, ele escrevia nos ossos do camelo. Sheikh Nur pode ir nos trazer os ossos. Não foram pessoas que tiraram as palavras dos ossos para escrever num livro. Naquele dia eu trouxe. Sheikh Nur o que fez naquele dia zangou. Não explicou nada. E se forem a ver, só para te chamar a atenção, Sheikh Nur está a voltar a falar a mesma coisa que nós já debatemos. Então, se Sheikh Nur está a dizer que não, quando falamos Bíblia Freia da Armeda, vamos Bíblia de Jerusalém, tudo bem. Vai levar a Bíblia de Jerusalém, pode ir comprar. Traga aqui. Em vez de estar a falar para a sua boca, porque na Bíblia Sagrada, quando se fala coisas de Deus, só você imaginar na sua casa que hoje vou complicar os cristãos, vou contar aquilo. Não tem evidência. Isso que escreveu aí, mesmo uma criança de primeira classe, pode colocar só para vir me complicar. Não é isso que eu quero. Então, se Sheikh Nur, essas coisas todas que fala, ele que fala, traga. Além só de estar a mencionar, porque eu já estou cansado de estar a falar a mesma coisa. E eu tenho respeito profundo para o Sheikh Nur, porque eu sei que ele conhece as coisas. Mas se faz de não conhecer por defender o interesse de pessoas que estão atrás dele. Obrigado, Bispo Rui Pedro. Passo agora para o Sheikh Nur. Sheikh, reações. Negas o Alcorão que é traduzido? Não, eu simplesmente disse a ele que nós não nos apegamos a trabalhos humanos. Nos apegamos àquilo que é a obra reconhecida, que é o Alcorão e está na cabeça de todos os muçulmanos. E durante o mês de Ramadã, esse Alcorão foi lido por pessoas de diferentes nacionalidades, raças, estatuto. Então o Alcorão é um. Esse Alcorão que ele tem em mão, ele diz, não se lê na mesquita. É que não tem uma mesquita aqui que lê aquele Alcorão ali. Eu não paro, pegar aquele livro ali e estar a ler. Não tem um lugar aqui, não entras numa mesquita que és de encontrar as pessoas levando o Alcorão na mão, ou o sheik lá à frente levando o Alcorão na mão para coisar, para usar, fazer uso daquilo. Aquilo é auxiliar para pessoas que estão na necessidade de estudo, alguma coisa, mas depois eles vão ter com uma pessoa já instruída, preparada, para dar-lhes aquilo que são as evidências próprias. Aquilo que ele tem em mão é tradução dos significados do Alcorão. E o próprio autor, lá, o professor Samir, que faz um grande trabalho de tradução a partir do Brasil, ele escreveu lá, explica qual é o trabalho de tradução que ele fez ali. Está apto para, por isso ele vai tentando melhorar, está apto para ser corrigido. Então, aquilo é uma obra humana, é um trabalho humano. Alcorão, não. O Alcorão não significa palavras que estão guardadas num livro só. Significa as palavras na exatidão, tal como elas são, que estão a ser passadas de geração a geração. É assim. Elas podem ficar guardadas na mente dos muçulmanos ou podem estar guardadas em forma de um livro. É isso que os muçulmanos acreditam como sendo o Alcorão. É isso que quando eles lêem, ganham recompensa. Quando eles não lêem, quando eles já não cumprem com aquilo, não ganham. Agora, um trabalho humano é um trabalho que um homem fez de tradução. E como qualquer um tradutor oficial de inglês para português, de francês para... Tem falhas. É a mesma coisa esse trabalho que foi feito para escrever. É isso que os cristãos não acreditam. Que isto é um trabalho humano. A Bíblia que eles têm é um trabalho humano. Aquilo tem erros.
O Alcorão não tem. Aquele trabalho, se eu ler, porque é o humano que fez, tem erros, o Alcorão não. O Alcorão não tem. Então está assim, porque a parte dele, a original, está lá completa. Agora, a parte que eu queria deixar... Antes de avançar, Sheikh, o Alcorão é de Deus? O árabe é a língua de Deus? Não, não estou a te dizer que o árabe não é exclusivamente. É uma questão que Deus falou com o profeta Muhammad na língua árabe. Escolheu o profeta Muhammad para nos transmitir aquelas palavras. Podia ter escolhido qualquer um, podia ter escolhido um fulano, mas escolheu o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, para nos transmitir as palavras que lhe foram transmitidas. Então, as palavras dele que estão lá, ele está a retransmitir as palavras que lhe foram transmitidas. Então, a partir daí, aquelas palavras devem ser preservadas, não devem ser adulteradas, não devem ser transformadas, devem ser mantidas assim. É o que os muçulmanos estão a fazer ao longo desses 14 séculos. Estão a tentar preservar aquilo na sua forma original. Ok? Então, assim está. Deus fala qualquer língua, são línguas de Deus. Mas aquilo que nós estamos a mensagem que nos chegou, nós para acreditarmos em Deus, nos chegou através da língua árabe, através do árabe. É a partir daí que a mensagem nos chegou. Então, da forma como os judeus... Agora, a coisa que eu queria dizer para os cristãos em especial, e o Bispo Pedro. Bispo Pedro também é uma pessoa que eu admiro bastante, ele é uma pessoa muito sábia, é uma pessoa muito coerente, uma pessoa que pesquisa, lê, né? É uma pessoa que fala as coisas como deve ser. Só que aqui está com o professor dele. Aqui ele está com o professor dele. O bispo Rui Pedro está com o professor dele. Neste caso, o Sheikh Nur é o professor do bispo. Aqui ele está com o professor dele. Então estou-lhe a dizer que aquele texto que está ali, né? Aquele texto que está ali, a tradução que está a colocar, ele está a colocar caminho. É quando Jesus está a dizer: Deus é meu e o vosso Senhor, adorai-o, pois esse é o caminho certo, reto. Está a dizer, adorar a Deus, né? Não atribuir parceiro a Deus, não atribuir, fazer estátuas, ídolos, essas coisas todas. Esse é o caminho reto. Quando adorares a Deus, não está a dizer que Jesus é o caminho reto. Não, não está lá. Essa é a confusão. A outra coisa que os outros precisam de perceber é que não podem trazer uma doutrina que nós sabemos através das Escrituras, que a igreja é que profanou, é que trouxe essas doutrinas. Não pode me convencer, Jesus Salvador. Essa doutrina, quem trouxe é a Roma. Eu vou dar um exemplo. Por favor. Lembra, está no Lucas, não é? Está no Lucas, quando eles vão pregar o Jesus, o perdão, Lucas e Mateus, o perdão. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. São os romanos, sabia? Escrito. O que significa? O Filho do Homem será entregue nas mãos de quem? Nas mãos dos pecadores. Então, a Roma faz um trabalho profundo. A Roma assume nos seus textos que Jesus perdoou a eles e condenou os judeus. O judeu, quando Jesus está a dizer que o reino de Deus lhes seria retirado e dar a uma outra nação que daria frutos, os romanos dizem, por isso que os judeus, durante muitos séculos, foram menosprezados no mundo, foram perseguidos. A Roma trabalhou o mundo, que os judeus foram quem os mataram, os responsáveis, os que mataram Jesus. Então, todo judeu era morto. Então, o judeu era perseguido na Europa, o judeu não tinha direito de nada, e foram cair ali, na Palestina hoje, onde apanharam pessoas muçulmanos que lhes acolheram,
ok? Estavam com Hitler na Alemanha, estavam espalhados pelo mundo. A Igreja Romana mandava matar os judeus e usava os textos que você hoje usa, que o bispo aqui está a usar. Né? Só para dizer só para terminar com o seu filho de pensamento. ainda, né? Sim, Sheikh, fala-se que hoje estamos no fim dos tempos e por isso muitos querem ser salvos e ir no paraíso. O que é paraíso? Como é descrito o paraíso no Alcorão? O paraíso no Alcorão é uma habitação eterna para aqueles que viveram neste mundo conforme a obediência a Deus e através dos seus mandamentos. E aqueles que foram enviados de Deus neste mundo. Esta é a habitação eterna. Porque a vida mundana é uma vida temporária e ilusória. Né? E a vida eterna está no paraíso. Então o paraíso é a habitação, onde irão habitar todos os servos, aqueles que serviram a Deus neste mundo, através, como disse, do seu mandamento. Mas essa é a questão, já está respondida. Agora, vamos aqui. 30 segundos, Ixi. para passarmos para o bispo, por O que eu favor. estou lhe a dizer, meu caro, a Roma coloca o texto de perdão nos seus textos. Estou a falar de pais da igreja, estou a falar João, Crisóstomos, Eurígenes, estou a falar pais da igreja do 1º, 2º século, que falam, Senhor Jesus, perdoa a Roma. Quando diz perdoai, quando esteve dizendo perdoai, pois eles nada sabem o que fazem. E retira o reino dos judeus e os castiga. Por quê? Não sabe aquela cena de não existirá pedra sobre pedra, não existirá não sei o que. Foi destruído o templo, foi perseguido os judeus. Por isso que os judeus até hoje, que estão na Europa, são cristãos, sim, mas porque não tem como, mas tem ainda um rancor, tem um ódio com aquilo que a igreja fez com os judeus, desde aquilo que nós já ouvimos já falar de holocaustos, também foi por causa disso, né? Morte que causaram para com os judeus, porque consideraram eles como assassinos de Jesus, os romanos salvadores de Jesus, os pecadores que eram antes pagãos romanos. Depois, quando eles adotaram Jesus para eles. Então, eles trabalham a Bíblia. Não é esta Bíblia que era trabalhada no princípio. Trabalham a Bíblia para fazer corresponder que as palavras de Jesus referiam para eles. Quer dizer, eles tinham que estar inseridos dentro do texto bíblico. Então, eles aí trabalharam a Bíblia para fazer a Roma. Como estou lhe a dizer, que todo o Novo Testamento que está lá, da tua Bíblia, tudo aquilo, tudo tem a ver com a Roma. Você pode insultar a Igreja Católica hoje, pode ofender, mas a Igreja Católica liderava, teve o cristianismo desde o princípio Para fechar, Sheikh, por favor. até o 15º século. Obrigado, Sheikh Nur, obrigado, Bispo Rui Pedro, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Já temos aqui muitos comentários na nossa página do Facebook. Também temos muitas questões relativamente ao nosso tema de hoje. Acredito que depois do nosso intervalo iremos responder à questão principal. Quem leva as almas à salvação? Jesus Cristo ou profeta Muhammad? Para já, iremos conferir um breve intervalo. Voltaremos num piscar de olho. Estamos de volta com o programa Diálogo na TTV. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Fred Josia Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é um tema pertinente e atual. Jesus ou Muhammad, quem leva as almas à salvação. Em diálogo nós recebemos o Sheikh Nur, também recebemos
o Bispo Rui Pedro. Temos aqui alguns comentários na nossa página do Facebook. Temos o comentário do Belmiro Antônio Lumbela. Diz o seguinte, o Belmiro, nos últimos dias fala-se de Jesus ter cor negra. Será verdade isso? Temos aqui um outro comentário do Pelé, que diz ao legado de Massingir, nosso muito obrigado. Issa Mateus, um conselho para Sheikh Nur, deixar de ensinar árabe. Temos aqui um outro comentário aqui na nossa página do Facebook, Isabel José Massango. Sheikh não respondeu à pergunta feita no outro debate, onde está Jesus? Segundo ele, não ressuscitou. Portanto, onde está Jesus? Gostaria de saber isso do Sheikh Nur. Temos aqui um outro comentário do Aris João, que diz: Sheikh, eu sou católico, apóstolo romano. Nas nossas Bíblias foi escrito, as nossas Bíblias foram escritas em grego e depois isso foi escrito em latim e depois foi traduzido em português, inglês, alemão. Temos aqui um outro comentário do Américo Tomás: o programa está bom. Osvaldo Ligado de Moalazi. Temos aqui o comentário de Lucas Ligado de Tete. Afonso: o programa está muito bom. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, Freguesia Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é um tema pertinente e atual. Bispo Rui Pedro, que leva as almas à salvação? Nós estamos preocupados com o paraíso, estamos preocupados com a nossa salvação. O Corão responde: Jesus Cristo, evidência. Versículo 20. Disse-lhe: como poderei ter um filho, sendo que nenhum homem me tocou, jamais fui adúltera. Maria é essa. Essa é a revelação que o profeta Muhammad a receber. 21. Disse-lhe: assim será porque teu Senhor, referindo a Deus, disse isso. E me faça, e faremos disso um sinal para os homens. E será uma prova da nossa misericórdia. Foi uma ordem inexonerável. Sheikh Nur, o que significa a palavra misericórdia? Benevolência, misericórdia. É uma questão de ter um perdão. Que não merece. Deus, não. Ter perdão de Deus sobre uma situação em que o servo peca e ele recebe a misericórdia de Deus. O profeta Muhammad afirma neste versículo: nós somos perdoados hoje os nossos pecados por Deus, por meio de Jesus Cristo. Entendam bem, no versículo 21, disse-lhe: assim será porque o teu Senhor disse, e faremos disso um sinal para os homens. Aqui não está a dizer que nem para muçulmanos, nem para os cristãos, para todo aquele que é homem na terra vivo, Jesus serve como sinal. O profeta Muhammad afirma isto. Então, o próprio Alcorão reconhece que o único caminho para chegar à salvação é Jesus. O sinal está com ele. Seremos perdoados os pecados por meio de Jesus. É o profeta Muhammad a falar isso. Isso está escrito no Alcorão. Está aqui. Pode ler, versículo 19, 21, 20. Está aqui. Está aqui. Esses são os que estão em casa, se querem ler. É só ler. Aí onde eu apontei com caneta. É o Alcorão. É o Corão este. Sim, peço para dar um... O profeta Muhammad a reconhecer. Acho que é outra parte. Acho que não é aqui, é outra. Sim, é isso. Aqui.
O profeta Muhammad, nesses livros, está a reconhecer que Jesus carrega sinal. Somos perdoados nossos pecados por meio dele. A misericórdia foi estabelecida no mundo por meio de Jesus Cristo. O profeta Muhammad afirmando isto. Sheikh Nuro está a desmentir. É triste. Então, quem leva as almas à salvação é Jesus Cristo. O único é que o profeta Muhammad fala isso. E eu estou a dizer que os irmãos muçulmanos, é isso que está escrito. Se um muçulmano não ensina isto, cuidado, é um infiltrado este. Não é muçulmano nenhum. Nós, por que nos chamamos nos cristãos que não, aquele está a seguir num caminho errado, por exemplo, para nós que somos cristãos. Chamamos alguém que está a seguir num caminho errado quando a pessoa para de seguir a Bíblia Sagrada. Então, estamos aqui a falar na base do Alcorão. Sheikh Nuro está a pular, está a negar. Então, espero que Sheikh Nuro vai trazer um outro livro, porque eu conheço muitos muçulmanos, muitos mesmos, que usam essa tradução, usam tradições para se facilitar de se comunicar. E quando Sheikh Nuro diz, é importante, muita gente faz confusão. Meus irmãos, o Império Romano tem Bíblia Sagrada deles. Vocês não vão entrar na igreja romana ver que estão a usar a Bíblia Sagrada. Quando Almeida da Ferreira, no tempo que traduziram essa Bíblia, ele foi escoraçado na católica há muito tempo. Quando começou a fazer isso, ele teve problemas graves. Porque a Roma não queria que essa Bíblia existisse. É por isso, para quem pega a Bíblia romana, tem mais versículos, mais capítulos. Além disso, então, isso um dia irei vir falar, mas espero que não façam confusão. Para quem já aprendeu um pouco sobre a Bíblia romana, sabe o que estou a explicar aqui. Então, não se pode comparar a Bíblia Sagrada que usamos e com a Bíblia romana. Lá a situação é completamente outra. Verdadeiramente diferente. Então, Pai Massango, sobre a questão colocada, o profeta Muhammad, que também pode ser chamado por apóstolo Muhammad, não é errado fazer isso, segundo o Alcorão. Isso vamos ver no Surata 33, versículo 40. Então está escrito isso desta maneira, que não é errado chamar a ele de apóstolo. Ele afirma, Jesus é o caminho verdadeiro para chegar a Deus. Então, é por isso os nossos irmãos moçambicanos que são muçulmanos, como o Sheikh Nuro, a única coisa que estamos a dizer é, volte à razão. A teimosia não vão chegar a nenhum sítio. O que nós estamos a pedir é que respeite o próprio vosso livro, só isso. Porque o vosso livro aponta em Jesus Cristo para chegar a Deus. É por isso, eu já estive com alguns dos muçulmanos no Malawi. Sheikh Nuro, eu gostaria que eles também estão a evoluir muito agora no debate religioso no Malawi. Eles em nenhum momento vão te dizer, eles pegam tanto o Alcorão, tanto a Bíblia Sagrada, falam que isso é a Bíblia Sagrada. Porque quando um muçulmano alcança um nível fértil de conhecimento, não gagueja quanto a essas matérias. Então, é triste o que estou a viver aqui hoje, mas eu sei que o Sheikh Nuro um dia há de vir se recompor. Eu conheço ele bem e eu sei que isso poderá vir mudar andar de tempo, mas a resposta fixa é esta para os que estão em casa. Podem começar a ler Surata 19, versículo 15 até 23. Vão saber quem é Jesus Cristo perante os irmãos muçulmanos, perante os cristãos ou qualquer um outro homem que não seja cristão. Deve olhar Jesus como quem? Assim também quando regressarmos para Surata, no Surata 3 também está lá. Comece a ler com calma, com paciência. Então espero que não haja confusão quanto ao assunto quando alguém vos perguntar o profeta Muhammad, Jesus Cristo, quem leva o ser humano à salvação. Quanto à Bíblia, quanto ao Corão, todos carregam o mesmo consenso. É Jesus Cristo, mais ninguém. Obrigado, Bispo Rui Pedro, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Iremos abrir as nossas linhas para atendermos os nossos telespectadores, a todos que gostariam de participar no nosso debate de hoje.
podem ligar, o número já aparece aí na TV. 85 13 59 92 7. Ligue e participe no debate do Jesus ou Muhammad. Quem leva as almas à salvação? Segundo o bispo Rui Pedro, Jesus Cristo é o único que leva as almas à salvação. Passo agora para o Sheikh Nur. Sheikh, nós ouvimos aqui a explicação do bispo Rui Pedro, afirmando que o próprio Alcorão reconhece que Cristo Jesus é o único que leva as almas à salvação. E nós encontramos isso no Alcorão, está escrito. Então, Jesus é o único, não existe uma outra pessoa. Sheikh Nur, Através do Alcorão. O que significa que ele não leu o Alcorão ainda. Sheikh Nur, comentários. O que significa é isso. Primeira coisa, o termo Rahmatan lá. Está escrito Rahma. Rahmata. O profeta Allah fala para o profeta Muhammad dizer: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Não enviamos a ti senão como a misericórdia para a humanidade. Ok? Temos o primeiro telespectador em linha. Peço para segurar o seu fio de pensamento. Está sim, boa tarde. Perdemos o nosso primeiro telespectador. Volto ainda com o Sheikh Nur. Sheikh Nur, dando então, a continuidade ao seu fio misericórdia de de pensamento. Deus aí não está a falar que a misericórdia é que nem existe essa crença de cordeiro. É uma crença pagã. Essa é uma crença de fazer Jesus cordeiro. É uma crença pagã. Não existe isso. Nem Jesus acreditava nisso. Isso que ele está a acreditar, isso é contra Jesus. Essa crença de sacrifício humano, que Jesus seria sacrificado, seria pendurado na cruz, essa coisa para a remissão de pecado, é uma crença pagã. Não uma crença que vem dentro do judaísmo, nem Jesus ensinou isso. Isso foi ensinado pela Igreja Romana. A Igreja Romana é que vai fazer Jesus como sendo um cordeiro. A remissão dos pecados não existia isso. Então, não é, nem o Alcorão acredita nisso, isso foi uma coisa que foi interpolada, foi colocada muito mais tarde. Dizer que a salvação depende de um homem. Não. O próprio Jesus lá está a dizer: queres a salvação? Compra com os mandamentos de Deus. Jesus nunca mandou alguém a sacrificar por ele, que ele seria sacrifício por ele. Nunca se colocou em 33 anos de vida que ele viveu no meio dos judeus, nunca disse para os judeus que eu serei o vosso cordeiro sacrificado. Nunca. Os textos que querem fazer isso, que foram colocados lá pela igreja, ok? É que vão lá. Jesus foi batizado com João Batista. E aquele batismo ali era somente para os judeus. Jesus entra lá no batismo, no Rio Jordão, como judeu, não entra lá como cristão. Existiam outras nações lá, não sei o que se passa com a leitura dos cristãos. Quer dizer, não fazem um contexto paralelo quando lê a Bíblia, pelo menos? Saber que Jesus era judeu? Peço para assegurar o seu pensamento, bispo, ou melhor, Sheikh Nur. Temos o primeiro espectador em linha. Está sim, boa tarde. Está sim, boa tarde. Boa tarde. Sim, Ilus, com quem temos o prazer de falar, de onde acompanha o nosso programa de hoje? Perdemos o nosso telespectador. Como forma de gerir o nosso tempo, podemos encerrar as linhas. Volto com o Sheikh Nur, dando continuidade ao seu fio de pensamento. Está a dizer que essas doutrinas aí, de fazer Jesus como salvação, que eu estou a colocar Jesus e Muhammad. Salvação aqui, não estou a colocar na individualidade da pessoa. Estou a colocar no ensino que eles transmitiram. Que ambos levam à salvação. Numa crença da incredulidade, da idolatria, coloca o homem. Para os cristãos, a pessoa de Jesus é que é a salvação. Jesus nunca ensinou a ninguém, nem o povo dele, judeu, que ele era a salvação. Então, ele ensinou Jesus, que a salvação
Jesus estava, e o profeta Muhammad levam as ensinamentos, almas à salvação. não como pessoa, não como pessoa, como seres enviados de Deus, que ensinam a palavra de Deus, não eles em si. Não significa que você pegar tua mão assim, no Jesus assim, como cristão, é meu Senhor, aquilo tudo, coisas de idolatria, não tem nada a ver. Jesus não faz aquilo. Cumprir os mandamentos que são de Deus, você será salvo. Você não precisa se apegar à pessoa, a pessoa não salva. Muhammad é pessoa, Jesus é pessoa. Os ensinamentos dele salvam. Agora, o absoluto dono, detentor da salvação é Deus. É esse com quem as pessoas... Esse quando fala que o Alcorão está dizendo Jesus, Salvador, isso é idolatria. Se o Alcorão coloca isso, se esse tradutor coloca isso, essa crença é cristã. Cristão posterior, que entra com a influência romana, que colocou Jesus como cordeiro, o Paulo cortou toda a lei e disse, basta você é ladrão, você é não sei o quê, você seja tudo, basta acreditar no Senhor Jesus que morreu pelos seus pecados e você aí será salvo. A sua vida entrega ao Senhor Jesus. E aí ponto, quer dizer, um freak, ladrão, bandido, só basta dizer, eu acredito no Senhor Jesus, já está salvo. Quer dizer, isso é uma mágica pau. Quer dizer, Jesus dimou aqui 33 anos. E vocês não querem dimar, cristãos querem sentar assim, roubando, prostituindo, fazendo tudo. Eu acredito, essa é a pregação de Paulo. Essa pregação aí é contra a pregação de Jesus. Que pensar que o nome de Jesus é uma magia. As pessoas fizeram o nome de Jesus com magia, quer dizer, o que é que você tem, menina? Eu estou doente, a minha hemorragia não para. Não sei, em nome do Senhor Jesus. No fim, vão no hospital lá, são descobertas que já têm câncer no 3º grau. Ok? Vem aí, pastor, eu não encontro trabalho. Em nome do Senhor Jesus. O cabrão não sabe nem trabalhar, nem tem escolaridade. Quer dizer, parece que o nome do Senhor Jesus é assim, pau. Tudo muda. Não é assim. Jesus trouxe ensinamento. Não trouxe o nome dele para fazer coisas assim mágicas. Há mulheres aqui que são descobertas no hospital central, que foram mafiadas com pastores assim, que tinham câncer no colo, na mama, doentes, ok? Toda hora, Senhor Jesus, olha, pastores, se uma mulher está doente, diz, Senhor, vai para o hospital. Do que levar ela lá, a rastejar, a levar uma maca assim, chega lá, porque andou na tua igreja, não sei tantos anos você a lhe mafiar, e o câncer já está num nível que não pode, a doença já subiu. Porque você acha que Jesus é uma barra mágica, tudo acontece. Jesus tem ensinamento. O que você tem que fazer como pastor é transmitir ensinamentos de Jesus é que salvam. Eu, muçulmano, eu tenho que seguir ensinamentos de Muhammad é que salvam. Não o Muhammad na pessoa. Como vocês fazem, não sei o que é. Como o pastor está a pensar, o bispo está a pensar aqui, que Jesus é que salva. Salva quem? Ele mesmo está a dizer, eu mesmo, por mim mesmo, nada posso fazer. Está na Bíblia, tal como ouço, assim julgo. Quem está? Isso está, não sei se... Agora vou perguntar ao bispo se acredita na Bíblia dele mesmo. Jesus está a dizer, eu mesmo, por mim mesmo, nada posso fazer. Tal como ouço, você me fala, assim julgo, porque o meu julgamento é o quê? É verdadeiro. Porque não busco fazer a minha vontade, mas sim a vontade de quem? Do Pai. É o enviado. Obrigado, você coloca ele como salvador. Obrigado, Sheikh Nur. Temos aqui muitas questões na nossa página do Facebook. Temos aqui a questão... Posso responder? Sim. Antes disso, eu peço só ver aqui alguns comentários. Marcelino, Jaime, o Osana, que estão conectados ao nosso programa de hoje. Jaime diz o seguinte, eu sou cristão, mas tenho uma curiosidade. Peço para perguntar ao bispo, por que todos os nomes da Bíblia não são islâmicos, enquanto que todos
acontecimentos da Bíblia, a maioria aconteceram nos países árabes. Bom, passo agora para o bispo Boa Rui pergunta. Pedro, bispo Boa pergunta. Rui Pedro, também olhando para a explicação do Sheikh Nur. Sheikh Nur afirmou que Jesus, sim, pode levar as almas à salvação. O profeta Mohammed também pode levar as almas à salvação. Comentários, bispo? O Corão desmenta ele, não eu. Vamos às evidências. Quando ele fala curar em nome de Jesus, o que o próprio profeta Mohammed revela sobre Jesus na situação de curar ou não curar? Surata 3, versículo 49. Será um apóstolo para os israelitas, aos quais dirão... Lê com calma para perceber. O problema está a correr. Como é que não vai entender? Vamos deixar o bispo, por favor. Vamos deixar o bispo. É o tempo do bispo, por favor. Aos quais dirão, apresento-vos um sinal do vosso Senhor. Então, Proclamarei então, o barro e a figura de um pássaro, o qual alterarei e será um pássaro. Com beneceto de Deus, curarei os cegos Sim. de nasciência, leprosos, sim, ressuscitarei os mortos sim, com a ciência. sim, Isso tudo que eu estou a ler está no Alcorão. sim. Jesus, o nome dele curou. Não, é de Deus. Você está a transformar. Lê Calma, primeiro. então, sim, estou a descer. Está a Calma, deturpar. Sheik, Não calma, diz ali com coisa de calma, permissão Sheik. de Deus. Calma, Sheik. Calma, Sheik. Não pode correr. Por baixo ele afirma, todas essas coisas são feitas pelo poder de Deus. Recorde que eu li aqui no Surata, onde estava a dizer, Deus e Jesus é um, nada Jesus faz contra o Pai. O Pai, Deus, opera na humanidade hoje por meio de Jesus. Quem estiver a dizer, eu está libertado, está curado em nome de Jesus, você está a mencionar o próprio Pai dele, que é Deus. Está escrito Eu que está aí. aqui. Aonde? Tudo, calma, Sheik. Você está a deturpar Não estou a que está no Alcorão enquanto não está. Vai fazer como aquele mestre da salvação e da revelação. Deturpa, depois coisas assim. Tenha Aí calma. não está. Lê com calma, por favor. Quando estou a falar, tem que ter calma, Sheik. Falou aqui que é meu professor. Que tipo de professor é esse que não... É triste, né? Não fica nervoso. Veja uma coisinha muito simples. Quando ele disse que no Alcorão não reconhece quem é Jesus e aquilo, mas aquilo, isso tudo que ele estava a falar, que Jesus, por meio dele, não é salva ninguém, tudo mais. Por meio? Afirmou o profeta Muhammad, volto a ler para vocês entenderem. Eu vi para vos confirmar-vos a Torá que vos chegou antes de mim, para libertar-vos algo que está vedando. O que significa a palavra vedar para si? Dá continua a leitura. É a mesma coisa que está lá embaixo. Já li várias vezes. Você está a dizer Tudo para o bem. lugar de Jesus, um lugar que está Deus. Calma. Deus enviou Jesus. Aquilo que vedava o ser humano para com ele, Jesus foi colocado. Aqui, profeta Muhammad está a explicar sobre a questão de Maria. Se começar no versículo 45, a explicação tem a ver. Maria que estava a perguntar, quem será este? Como vai ser? E o profeta Muhammad revela aquilo que ele estava a ver nas revelações. Aquilo que ele viu. É por isso, quando o Sheikh Nuro diz que aqui as coisas estão deturpadas, como ele está a explicar. Você está aí Ele, com a anuência de Deus. calma então. Sim, isso significa que A tudo... anuência de Deus. Calma. Aqui, quando fala essa palavra sua, significa, eu vou te explicar agora. Isso significa que tudo que Jesus fazia Com a é da permissão. vontade de Deus. Com a permissão de Exatamente. Deus. Sim. Então, Ele também foi dado esta benevolência de nós alcançarmos a salvação por meio dele, porque o mesmo Deus assim decidiu. É o que diz o profeta não tem Muhammad. intermediário. Deus não tem intermediário. Isso é o que fazia a igreja católica. Você, para ser salvo, vocês condenavam.
Você, para confessar pecado, tinha que ir falar para o padre. O padre é que falava com Deus para você ser perdoado. Deus te criou. Você, para pedir perdão a Deus, tem que falar com Jesus. Jesus ir pedir coisa para o pai, bispo ali precisa ser. Isso é intercessão. Calma, então. Jesus abriu a porta. Calma. Para você Exatamente poder isso. falar com Deus. Calma agora. Vê sem querer. Espera, para você falar com Deus, você não precisa de intermediário. Você fala com Deus, Ele é teu Criador. Jesus não pode dizer que eu vim, vocês toda hora colocam Jesus Já em terminou. coisa. É tempo ainda é meu. Agora conseguiu traduzir o seu próprio Corão. Quem? Jesus abriu, exato. Quem? É isso que Para fala. os judeus, não para si. Você é judeu? Está aí, você não está a ler aí. Para os judeus. Jesus diz, não fui enviado senão as ovelhas Tudo perdidas bem, da casa de deixa Israel. passar. Não é? Mas o Sheikh Nur parece hoje não está preparado. Tudo bem. E ainda mais quando descemos, recordemos que o Sheikh Nur concordou. Jesus veio abrir aquilo que impedia a ligação entre nós e Deus. A vinda de Deus abriu essa ligação. E o que ele diz, Jesus? Por meu profeta Muhammad, o que afirma depois, por causa desse mesmo Jesus. Sabei que Deus é meu Senhor. O vosso adorarei, pois esse é a sendareta. Ele reconhece que esse Jesus que nós falamos dele, ele foi verdadeiramente enviado por Deus, está tudo a fazer, sob a mando. Você consegue adulterar assim o texto? Calma. Jesus tudo que faz sob a mando do Pai. Este é o caminho reto. Está a dizer adorar. Adorar a Deus, meu e o vosso. Adorar. O caminho reto é adorar a Deus, que é meu e o vosso. Falhou. Não está a falar de Jesus e eu que Ele falhou o que falar? Jesus falhou o que falar isso? Adoração é o que aí? Falhou o quê? É por isso eu disse, Sheikh Nur, adorar a Jesus, ir falar adorar a de... Jesus Calma, por quê? quero te explicar. Falar de Jesus está a falar de próprio Deus. Nada. Então, São duas personalidades isso que diferentes. está a falar está escrito onde no Estou Alcorão? a lhe dizer, são duas Isso que está a falar, Sheikh Nur, Vou lhe explicar. no Alcorão, está escrito Você onde? termina. Vou lhe explicar. Não é verdade. Tudo falar bem. de Jesus não é a mesma coisa que falar de Deus. Pai Maçã. Deus tem uma forma de agir, Jesus tem uma outra entidade. Deus é soberano, Ainda é Jesus meu não tempo. é. Posso terminar? Sim. Pai Maçã. Sim, bispo. Tudo que Sheikh Nur fala como se fosse errado, me desmentindo aqui, não tem base do Alcorão. A única coisa que ele pode fazer é procurar um versículo, vai ler em árabe para que ninguém não entenda, depois vai pegar as mesmas palavras em árabe, falando em português, simular como estivesse a falar a verdade. Mas eu vos confesso, eu não conheço quem traduziu o Alcorão em português, Professor Samir, mas eu tenho certeza que esse senhor traduziu o que está escrito lá. E se esse senhor traduziu o que está escrito lá, foi usado verdadeiramente com Deus. E o que os nossos irmãos muçulmanos moçambicanos devem saber é que não devem colocar guerra onde a guerra não existe. Devem começar a ensinar a verdade nas mesquitas. Esse senhor é profeta. Não é profeta, é professor, aliás. Sendo professor, tem que parar de mentir, Sheikh Nur. Não faça isso. Não é, tudo que o Sheikh Nur falou aqui, nenhuma parte no Alcorão vamos encontrar. Quando ele diz que o profeta Muhammad leva as pessoas à salvação, e quando vamos no Surata 33, versículo 40, ele próprio nega isto. quem? Então, um profeta e um seguidor se contradiz. É estranho. Obrigado, bispo Rui Pedro. Sheikh, olhando para o tema de hoje, o Muhammad ou Jesus Cristo que leva a salvação. Considerações exatamente. finais e também comentários, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o É nosso programa exatamente de isso. hoje. É assim. A mensagem do Alcorão está clara. Por exemplo, para o profeta Muhammad, está lá, mesmo recitando em árabe, porque eu sei que tem muita gente que está nos a acompanhar, que entende, innaka latahdi ila sirati mustaqima. Isso está a falar para tu orientas, né? Essa mensagem está a falar, tu orientas as pessoas para a senda reta.
Nesse caso, está a falar para o profeta Muhammad. Então, orientação é uma coisa, salvação é outra. A salvação é algo que depende exclusivamente do Senhor, soberano, Deus. E Jesus não é Deus. Jesus é enviado de Deus. Está a dizer que o próprio Jesus está a dizer que eu por mim mesmo nada posso fazer. Não está isso na Bíblia? Eu por mim mesmo nada posso fazer. Tal como ouço, assim julgo. Porque é humano. Um humano não pode levar-te à salvação. Mas quando aquele jovem que foi perguntar a Jesus, Senhor, indica-me, diga-me, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, cumprindo os mandamentos. Cumprindo os mandamentos. Não disse, espera, eu vou morrer, vou ser crucificado, depois você tem que acreditar nessa crucificação. Então, se for isso aí, os próprios discípulos de Jesus não acreditaram. Porque Jesus viveu com os seus discípulos, não é? E disse para eles, pessoal, eu daqui a nada, aonde vim me pegar, esses dias vão me crucificar, mas não há problema, ok? Eu logo que me crucificaram os gajos, no terceiro dia estou a ressuscitar, hei de vir ter convosco. Ok, combinaram. Ok, Jesus falou isso. Os discípulos de Jesus discutiram entre eles, não acreditaram. Jesus ressuscitou. Eles não acreditaram. Não é possível. Não é possível, afinal você não estava com ele. Então, primeiro a não acreditar nessa coisa, então, são os discípulos. Porque os discípulos de Jesus não acreditaram. As mulheres foram lá, né? Foram contar a Pedro. Epa, Jesus lá já recitou como ele havia dito. Não é possível. Como? Afinal, não nos falou há dias que eles iam lhe pegar, iam lhe acusar. Então, quem não acredita na ressurreição, em primeiro lugar, não sou eu. São os discípulos que negaram. Se eles que viveram com ele não acreditaram logo, agora, quem é esse outro que vai acreditar logo? Então, o que estou-lhe a dizer? A salvação é algo que depende absolutamente da vontade de Deus. 30 segundos. Deus é quem leva, é quem salva. Os enviados de Deus, seja Jesus, seja Muhammad, eles são aquilo que é iluminar o caminho, trazer evidência. É a mesma coisa um professor, a mesma coisa um mestre, né? Aquele que ensina. Agora, o êxito, né? Depende também do seu empenho naquilo que você aprendeu. Beijo e abraço cheio. E beijo e abraços para todos aqueles que nos acompanham. Continua lendo. Nós vamos trazer aqui mais informações que você não sabia sobre esta figura que se chama Jesus e o cristianismo, tal como o islamismo. E muito obrigado. Obrigado, Sheikh Nur. Bispo, de uma forma bem resumida, últimas considerações, uma mensagem, beijo e abraço. Para os nossos irmãos que nos acompanham, dedico esse tempo especialmente para vós. Tito 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada a esperança e aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Esse versículo afirma que a salvação que está a ser anunciada, vamos alcançar a Deus por meio de Jesus Cristo. Não façam confusão. Ninguém por si sozinho vai diretamente a Deus. Devemos seguir o protocolo estabelecido por Deus na terra. Assim também como diz o Surata 19, começando do versículo 30 a 35. Isso fala a mesma coisa. Jesus foi colocado na humanidade como o caminho para chegar a Deus. Todo aquele que se ensinar uma coisa contrária a esta, este não está a ensinar a verdade. Fique claro, tanto o Corão, tanto a Bíblia Sagrada, aponta Jesus como o caminho para chegar a Deus. E muito obrigado. Obrigado, Bispo Rui Pedro. Obrigado, Sheikh Nur. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times. E nós voltaremos amanhã às 14 horas com mais um diálogo aqui na tua TV. Deus abençoe.